Imagine fazer um inventário completo do universo, contar estrelas, galáxias, nuvens de gás, poeira, planetas e tudo que é feito de matéria normal. Agora imagine que, depois de um cálculo meticuloso, você descobre que metade de toda essa matéria simplesmente não aparece em lugar algum. Ela foi medida, esperada, prevista menos, mas não foi encontrada. Esse enigma, conhecido como o problema dos baryons perdidos, perseguiu cosmologistas por décadas. Ao longo do século passado, avanços observacionais e teóricos transformaram nossa compreensão do cosmos. MEDIS, precisas da radiação cósmica de fundo, espectroscopia de galáxias e contas detalhadas da massa luminosa permitiram estimar a fração de matéria bariônica menos, isto é, a matéria feita por prótons, nêutrons e elétrons em relação ao conteúdo total do universo. O resultado foi consistente. Cerca de 5% do universo é composto por matéria bariônica, mas ao somar tudo o que observamos diretamente, estrelas, galáxias, gás nas galáxias e em aglomerados, faltava aproximadamente metade desses baryons esperados. Esse não foi um detalhe menor. Ele apontava para uma lacuna na nossa compreensão de onde residem os blocos básicos que formam estrelas e planetas. Suas implicações tocavam desde a formação de galáxias até processos de feedback energético e a evolução estrutural em escalas cosmológicas. Encontrar a matéria bariônica perdida significava completar um quadro essencial. E isso exigiu criatividade, tecnologia e uma nova forma de sondar o universo entre as galáxias. Antes de avançar, é necessário esclarecer os termos. Quando astrônomos falam em matéria bariônica, referem-se à matéria comum, átomos compostos por prótons e nêutrons, organizados em núcleos cercados por elétrons. É a matéria que forma estrelas, planetas, poeira cósmica e o gás detectável dentro das galáxias. Não é matéria escura menos uma componente separada cujo efeito gravitacional é observado, mas cuja natureza permanece desconhecida, menos nem energia escura, que acelera a expansão do universo. Medições da radiação cósmica de fundo e da nucleossíntese primordial indicam precisamente quanto de matéria bariônica deve existir. Essas constatações são robustas. A física que rege a produção de elementos leves nos primeiros minutos após o Big Bang coloca limites rigorosos sobre a densidade bariônica. Assim, se a teoria previu e os dados exigiram uma certa quantidade de baryons, então a tarefa da cosmologia observacional era simples em conceito e complexa na execução. Localizar onde esses baryons estão hoje. Ao tentar fazer o inventário local, os astrônomos somaram várias populações observáveis: estrelas nas galáxias, o gás frio e molecular nos discos galácticos, o gás quente em aglomerados de galáxias detectável por raios-x, e até o meio interestelar e circungaláctico medido por absorção em espectros de quasares. Mesmo assim, faltava cerca de metade da densidade bariônica prevista. Onde estava esse material? As hipóteses proliferaram. Talvez os baryons estivessem em uma forma tão difusa e quente que escapavam às técnicas de detecção tradicionais. Talvez estivessem distribuídos em filamentos de baixa densidade da teia cósmica. Talvez processos de feedback menos ventos estelares e jatos de buracos negros tivessem expulsado o gás das galáxias para regiões exteriores e mais raras. Para resolver a questão, era preciso sondar precisamente o meio intergaláctico, especialmente aquele gás de baixa densidade que liga as galáxias na grande escala, menos o chamado meio intergaláctico e os filamentos da teia cósmica. Surgem então as Fast Radio Bursts, ou FAERBs, pulsos breves e intensos de rádio, com duração de milissegundos, descobertos apenas em 2007. As FAERBs constituem um fenômeno astrofísico novo e surpreendente. Ao atravessar o universo, esses pulsos sofrem um efeito físico conhecido como dispersão. As componentes de baixa frequência viajam mais lentamente em meios ionizados, fazendo com que o sinal chegue ao observador com um atraso que depende da frequência. Esse atraso é mensurável e está diretamente relacionado à quantidade de elétrons livres, isto é, de matéria ionizada menos encontradas ao longo do caminho. A propriedade crucial das FAERBs reside aí, medindo a dispersão de um pulso rádio. Os cientistas obtêm uma estimativa integrada da densidade eletrônica ao longo de sua trajetória, o chamado Dispersion Measured DEM. Se for possível localizar a origem de uma FRB, determinar sua distância e separar a contribuição local próxima à fonte, a nossa galáxia, da contribuição intergaláctica pode ser user, Aquila. Diabete Mellis como uma régua do conteúdo de gás ionizado entre galáxias. Em outras palavras, as FAERBs são sondas naturais e fungíveis para mapear o gás difuso do universo. Uma limitação inicial das FAERBs era justamente a localização, detectá-las com precisão suficiente para identificar a galáxia hospedeira e, portanto, medir a distância
era desafiador. Essa lacuna foi preenchida pelo projeto Dipole Synoptic Array 110-DASA-110, composto por 110 antenas no deserto da Califórnia. Concebido para detectar e localizar Faerbis com excepcional precisão, entre janeiro de 2022 e março de 2024, o DASA-110 detectou dezenas de novos pulsos. Em conjunto com outras instalações, a comunidade reuniu uma amostra substancial, 60 Faerbis detectadas pelo DASA-110, das quais 39 foram localizadas com espectroscopia das galáxias hospedeiras. Combinadas com outras localizações, a amostra analisável totalizou 69 Faerbis. Pela primeira vez, havia dados suficientes, com precisão de distância e medidas de diabetes mellitus, para conduzir um censo estatístico robusto do conteúdo de matéria ionizada no universo em grande escala, com as Faerbis localizadas. Os pesquisadores separaram as contribuições ao diabetes mellitus, a parcela proveniente da nossa Via Láctea, a parcela associada à galáxia hospedeira da FRB e a parcela intergaláctica. A parte restante, quando colocada em conjunto com a distância conhecida da fonte, fornece uma estimativa direta da densidade média de elétrons no espaço entre galáxias. Os resultados foram surpreendentes e decisivos. A análise indicou que aproximadamente 76% da matéria bariônica esperada está localizada exatamente onde as simulações cosmológicas haviam previsto, não amontoada dentro das galáxias, mas espalhada ao longo dos filamentos da teia cósmica em formas difusas e muitas vezes quentes. Em outras palavras, os bárions perdidos haviam sido encontrados não em objetos brilhantes, mas no gás tenuente distribuído que conecta as grandes estruturas do universo. Além de recuperar a maior parte dos bárions, os dados revelaram características adicionais da distribuição. Entre elas, a existência de um fenômeno batizado de diabetes mellitus, cliff, uma queda abrupta na dispersão observada para Faerbis localizadas além de determinadas distâncias, sugerindo uma densidade mínima de gás onipresente no universo. Esse resultado implica que o espaço não apresenta grandes vazios absolutos. Mesmo nas regiões mais rarefeitas, existe uma densidade residual de gás ionizado que contribui para a dispersão. Essa conclusão tem implicações profundas. Ela descreve a uniformidade mínima da distribuição de matéria e confirma que a teia cósmica atua como a rede subjacente que sustenta todas as estruturas. A matéria bariônica, portanto, não estava ausente. Estava organizada, em grande parte, em filamentos que ligam galáxias e aglomerados. Para os teóricos, a descoberta foi particularmente satisfatória porque confirmou previsões feitas por grandes simulações cosmológicas, como o projeto Illustriste. Essas simulações, que incorporam física da gravidade, hidrodinâmica e processos de feedback como ventos estelares e jatos de buracos negros, vinham sugerindo que uma fração significativa da massa bariônica reside em fases difusas fora das galáxias. Sem observações adequadas, essas previsões permaneciam especulativas. Agora, os dados das Faerbis deram respaldo observacional. A distribuição espacial e a densidade média do gás medida por meio das Faerbis coincidiam com o Illustration e simulações similares previam. Esse acordo entre teoria numérica e observação representa um avanço importante para a cosmologia moderna. Modelos complexos que simulam a formação e evolução de estruturas em escala galáctica e intergaláctica receberam uma verificação direta. A recuperação dos bárions também ajuda a esclarecer algumas tensões em cosmologia, menos discrepâncias entre diferentes métodos e medidas do universo. Um exemplo é a chamada tensão S8, relacionada à amplitude e crescimento das flutuações de densidade em escalas galácticas. Modelos que não incorporam corretamente os processos de feedback poderiam superestimar a quantidade de estruturas na matéria observável. Os novos dados indicam que mecanismos tais como ventos de supernovas e jatos de buracos negros são, de fato, eficientes em mover gás para fora das galáxias e distribuí-lo pela teia cósmica, reduzindo a quantidade de estrutura observável e potencialmente reconciliando medidas conflitantes. Além disso, validar a distribuição de bárions prevista pelas simulações aumenta a confiança nos modelos que usamos para entender a formação de galáxias, a metalicidade do gás e a evolução térmica do meio intergaláctico. O sucesso das Faerbis como ferramenta cosmológica representa uma virada de paradigma. Em poucas décadas, um fenômeno recém-descoberto se transformou em um instrumento de alta precisão para sondar o universo difuso. Projetos como o DASA-110 e futuros RES de rádio ainda mais sensíveis prometem ampliar a amostra de Faerbis localizadas e refinar mapas tridimensionais do gás intergaláctico. Com maiores amostras,
poderemos traçar não apenas a densidade média, mas as variações locais, a termodinâmica dos filamentos e até mesmo reconstruir as trajetórias de feedback que expulsaram o gás das galáxias. Em suma, as FAERBs inauguraram uma nova era para a cosmologia observacional. Embora a descoberta seja um marco, ela não encerra todas as dúvidas. Algumas limitações permanecem. A amostra ainda é modesta em termos estatísticos para mapear devidamente todos os ambientes cósmicos. A contribuição precisa de cada galáxia hospedeira ao Diabetes mellitus exige modelagem cuidadosa. E a interpretação dos processos térmicos e de ionização do gás intergaláctico depende de dados complementares em outros comprimentos de onda raio-x ultravioleta para caracterizar a temperatura e a metalicidade do meio. Além disso, mesmo que 76% dos baryons tenham sido contabilizados, resta investigar a natureza exata do restante e como variações locais e temporais podem influenciar as medições. A descoberta abre novas frentes de pesquisa em observações multimensagero e em simulações de maior resolução. Ao rastrear FAERBs e medir a dispersão dos seus sinais, os astrônomos finalmente localizaram a maior parte da matéria perdida do universo. A solução do enigma dos baryons perdidos confirma que o universo é mais rico em estrutura difusa do que a simples observação de luz permite ver, e que a teia cósmica abriga uma fração substancial da matéria baryônica. Esta realização é um testemunho do poder combinado da inovação instrumental, da observação precisa e do cálculo teórico. Projetos como o UDIS-A110 demonstraram que fenômenos aparentemente exóticos podem se tornar ferramentas centrais para perguntas fundamentais sobre a origem e evolução do cosmos. Mas a ciência é um processo contínuo. Cada problema resolvido revela novas questões, novas sutilezas e novas oportunidades de descoberta. As FAERBs ainda guardam mistérios sobre suas fontes, seus mecanismos e suas variações, e a astronomia observa agora um horizonte repleto de possibilidades. Ao mapear a matéria baryônica, abrimos caminho para entender melhor como as galáxias crescem, como o gás circula entre estruturas e como, em última instância, se formam os ambientes onde planetas e possivelmente a vida surgem. O universo cedeu parte de seu segredo. A tarefa humana agora é ouvir com mais atenção, observar com maior clareza e interpretar com maior profundidade. A matéria estava lá o tempo todo, menos apenas esperava por um método adequado para ser revelada. E, com as FAERBs, encontramos a chave.